Olá, Paróquia São João Batista! Nos reunimos para mais um vídeo do Cultivando a Fé. E o tema do vídeo de hoje já foi proposto no último vídeo. Hoje nós queremos aqui tratar de quantos e quais são os dogmas proclamados pela Igreja Católica. E é necessário já fazermos um adendo também àquele último vídeo quanto à definição que nós já demos lá. Dogma, uma palavra grega que quer significar decisão, opinião, comum a um grupo específico de pessoas. Para nós cristãos, dogma é uma verdade de fé revelada e explicitada pela Igreja em sua autoridade de autêntica intérprete da fé. Mas, para se proclamar um dogma, são necessárias duas condições. A primeira é que essa verdade de fé esteja explicitada na revelação, claramente, e a segunda, que a Igreja, na pessoa do Papa, se pronuncie ex cátedra, uma expressão de origem latina que quer significar segundo a mesma autoridade de Pedro, da mesma cátedra de Pedro. Isso é importante porque quando nós vamos à internet ou procuramos em outros materiais uma lista sequencial e sistemática de todos os dogmas da Igreja, nós vamos encontrar pesquisas que nos apresentam 12, 14, 33, 34, 244... E a gente poderia se perguntar, mas por que uma diferença tão grande nesse número de pesquisas ou de dogmas apresentados? E a resposta vai ser nos dada por uma afirmação que diz: a intenção do magistério ordinário e universal de propor uma doutrina como definitiva geralmente não é ligada a formulações técnicas de particular solenidade. Basta que resulte claramente do teor das palavras utilizadas e seus contextos. Essa afirmação está contida numa nota doutrinal publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé em junho de 1998, que trata da nossa profissão de fé, do credo que nós rezamos. Em outras palavras, o que ela está afirmando é que para que uma verdade seja proclamada como divinamente revelada, não é necessário que a Igreja faça uma proclamação dogmática solene, mas que essa verdade esteja explicitada de maneira clara em um dos textos do magistério da Igreja. Vai nos ajudar no tocante a essas verdades não proclamadas dogmas, mas divinamente reveladas, a afirmação da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que nos afirma que essa religiosa submissão da vontade do entendimento é por especial razão devida ao magistério autêntico do Romano Pontífice, mesmo quando não fala ex cátedra, de maneira que o seu supremo magistério seja reverentemente reconhecido, se presta sincera adesão aos ensinamentos que dele emanam, segundo o seu sentir e vontade. Estes manifestam-se, sobretudo, quer pela índole dos documentos, quer pelas frequentes repetições da mesma doutrina, quer pelo modo de falar. O que está se evidenciando aqui é que existem verdades divinamente reveladas que não foram proclamadas dogmas pela Igreja Católica e ainda assim fazem parte e estão inseridas no depósito da fé cristã como verdades manifestadas por Deus a partir da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério, que são palavra de Deus escrita e transmitida. Quando a Igreja assim se posiciona quanto a uma verdade revelada, todos nós cristãos devemos adesão completa de vontade e inteligência a essa verdade que é infalível e sobre a qual não paira nenhuma dúvida. Existe um documento, uma carta escrita por João Paulo II sobre a forma de motu próprio, escrita por ele mesmo a próprio punho, que acrescentou algumas normas ao Código de Direito Canônico em 1998. E lá está explícito que todos nós, cristãos, devemos aderir inteiramente sempre que o magistério se posiciona quanto a alguma doutrina de modo definitivo.
Isso nos mostra que essas pesquisas que a gente encontra com números diferentes de dogmas que se propõem a dar uma lista concisa e às vezes apresentam números diferentes, não se tratam então de erros doutrinais, mas de uma pesquisa de maior ou menor esforço quanto a essas verdades divinamente reveladas, mas manifestadas pela Igreja a partir do magistério. Aqui hoje a gente vai apresentar uma tabela que eu montei com 33 verdades divinamente reveladas. É uma síntese de todas essas pesquisas que eu fui encontrando, eu fui juntando aqueles dogmas repetidos, colocando junto aqueles que eram coesos e tinham o mesmo princípio e que eu acredito que vão ser fundamento para essas nossas próximas formações aqui no Cultivando a Fé. Mas, se você quer uma formação um pouco mais completa e aprofundada, quer saber realmente quantos e quais são, apesar de você já ter entendido a complexibilidade e a dificuldade, momento falar bem. A palavra complexibilidade não existe. O correto é complexidade. Segue o vídeo. A dificuldade de se estabelecer com propriedade uma lista tão específica com todos os posicionamentos doutrinais do magistério, eu vou recomendar algumas obras que podem te ajudar nisso. A primeira obra que eu quero recomendar é a pesquisa do Dr. Ludwig Ott. Ele tem um livro chamado Fundamentos do Dogma Católico. Infelizmente essa obra está somente em inglês, e se você não fala inglês como eu, tem aqui na internet, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, um resumo com os 244 dogmas ou verdades divinamente reveladas apresentadas por ele nessa obra. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Aquela pesquisa que eu havia falado sobre os 244 dogmas é desse Dr. Ludwig. Mas, caso você não queira recorrer a um resumo e a uma síntese, tenho mais duas obras que eu quero recomendar. As próximas duas obras que eu quero recomendar têm traduzidas em português e são compêndios sistemáticos. O primeiro é de Justo Colantes, A Fé Católica, Documentos do Magistério da Igreja. Então é um livro que tem todos os documentos magisteriais em síntese, desde o primeiro concílio até o Concílio Vaticano II. Então os 21 concílios ecumênicos da Igreja Católica estão aqui. E esse livro aqui é muito bom porque ele divide os documentos do magistério a partir de temas, fé e razão, Deus Criador, Jesus Cristo Salvador, Virgem Maria e tantos outros temas. Então pode ser uma boa opção para você que está querendo, talvez com um pouco mais de esforço, sistematizar todas as doutrinas proclamadas pela Igreja como verdades divinamente reveladas. Tem também uma outra obra, também disponível em português, que é uma obra do Denzinger, que também traz uma sistematização de todos os concílios, dos 21 concílios, não separados por tópicos e temáticas, como é o caso dali, mas também é uma obra muito boa para você que quer fazer um resumo sistemático de todas as doutrinas divinamente reveladas pela Igreja. Mas, sem mais enrolação, vamos seguir para a nossa tabela, apresentando todos os 33 dogmas ou verdades divinamente reveladas que eu consegui encontrar e que podem, sem dúvida nenhuma, nos ajudar nesse percurso que a gente está fazendo. Vamos junto! Verdades divinamente reveladas sobre Deus. 1. A existência de Deus que não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também do objeto da fé sobrenatural. 2. A unidade de Deus. 3. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus e procede do Pai e do Filho. Verdades divinamente reveladas sobre Jesus Cristo. 4. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. 5. Em Cristo, Deus e homem há uma só pessoa, a divina. 6. Em Jesus Cristo há duas naturezas, a divina e a humana. 7. Em Jesus Cristo existem duas vontades distintas, uma para cada natureza, a divina e a humana. 8. Cristo imolou-se verdadeiramente, padeceu e foi sepultado. 9. Cristo resgatou e reconciliou toda a humanidade com Deus por meio do seu sacrifício e morte de cruz. 10. Ao terceiro dia depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. 11.
Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Verdades divinamente reveladas sobre a criação do mundo. 12. Tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada. Verdades divinamente reveladas sobre o ser humano. 13. O homem é formado por corpo material e alma espiritual. 14. O pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, não por imitação. 15. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. Verdades divinamente reveladas sobre Maria. 16. A Imaculada Conceição de Maria. 17. A virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto. 18. Maria, Mãe de Deus. 19. A Assunção de Maria em corpo e alma aos céus. Verdades divinamente reveladas sobre o Papa e a Igreja. 20. A Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. 21. O Romano Pontífice é o sucessor do bem-aventurado Pedro e tem o primado sobre todo o rebanho. 22. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja. 23. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex cátedra. 24. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Verdades divinamente reveladas sobre os sacramentos. 25. O batismo, a confirmação, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio são respectivamente verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. 26. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. 27. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. 28. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação do pão em seu corpo e do vinho em seu sangue. Verdades divinamente reveladas sobre as últimas coisas. 29. A morte como consequência do pecado. 30. As almas dos justos que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena de pecado entram no céu e são admitidas à contemplação da essência de Deus face a face. 31. A existência do inferno, do purgatório e do paraíso. 32. A segunda vinda de Cristo e o juízo universal. 33. Todos os corpos ressuscitarão, ou para a glória eterna, ou para a condenação eterna no dia do julgamento. Como você reparou, à frente de cada uma dessas verdades divinamente reveladas, eu coloquei ou o concílio ou o documento que trata dessa temática em questão. Eu não li aqui para que o vídeo não fique maior do que já está. Espero que você tenha gostado dessa pesquisa. Se quer que algum desses dogmas ou verdades divinamente reveladas seja trabalhado especificamente em um dos próximos vídeos, deixa aí no comentário sobre qual verdade revelada você quer ouvir. E eu já lhe adianto que o próximo vídeo a gente vai sim falar de um desses dogmas proclamados pela Igreja. No próximo vídeo eu quero trabalhar com vocês sobre a virgindade perpétua da Virgem Maria, antes, durante e depois do parto. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, Deus lhes abençoe imensamente.